Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos. Depois também subimos para o canal 12 e para as redes sociais. Aliás, eu vou pedir para você curtir a nossa página Tribuna Livre Roberto Samuel. Tribuna.Roberto Samuel. Curta a nossa página e nos ajude a deixar ainda mais democrático esse espaço aqui, que é de todos. Olha, tá aí a nossa página aí, Tribuna Livre. Nosso convidado já está aí, cara dele ali. Opa, nosso amigo Reginaldo. Daqui a pouco você vai conhecê-lo. Bom, eu quero falar para você que nós estamos transmitindo nessa página, na página do Guarulhos Hoje. Talvez a fanpage maior que nós temos em Guarulhos é o do jornal Guarulhos Hoje. Estamos sendo transmitidos também pela fanpage Guarulhos Web, mais de 60 mil curtidas. Temos também o site da TV Guarulhos, a fanpage da TV Guarulhos, a minha fanpage pessoal e também o pessoal da produção da TV Guarulhos está fazendo a transmissão aqui pelo nosso Instagram. Olha só, é muita coisa. E nós estamos aqui para falar de Guarulhos. E você quer saber o que acontece em Guarulhos? Pode clicar www.guarulhosweb.com.br e você vai encontrar as notícias mais atualizadas nesse site, que é o site mais acessado. Tá aí, ó, www.guarulhosweb.com.br. Olha só, aí é nossa entrevista da Mama Brusqueta. Colocamos ontem aqui, olha, muito legal essa entrevista, um ator realmente fantástico. E do lado direito, não está ainda, vamos falar para o nosso amigo Danilo Sanches colocar um link, porque nós temos um link também ao vivo aí, né, nesse site que é o mais acessado de Guarulhos. Se você quer ver alguma entrevista um pouco mais antiga, você procura no nosso canal do YouTube, Tribuna Livre 1. Tribuna Livre 1, e você vai encontrar entrevistas mais antigas. Eu vou pedir para alguém fechar essa porta, que o Serginho saiu e deixou a porta aberta. A menina já fechou, é muito rápida. É a filhinha do nosso convidado. Bom, queremos agradecer a ACE Guarulhos, pois a ACE Guarulhos, ela tem soluções para a sua vida, a vida do seu negócio. Está aí a página da Associação Comercial Empresarial de Guarulhos, a nossa parceira que tem trabalhado muito em prol de toda a cidade e de todo o comércio aqui. Bacana o trabalho deles também. Nós temos aí também o da Guarupaz, né? Podemos já colocar da Guarupaz ou vamos direto para os aniversariantes? Guarupaz, temos a Guarupaz está com um trabalho bacana aí. E estão com um trabalho aí sobre ônibus queimados. Quando o ônibus é incendiado, toda a sociedade sai ferida. Você deve lembrar que dentro daquele ônibus tem pessoas que podem sair feridas. Nós temos motoristas, nós temos cobradores que estão ali trabalhando, ganhando o seu ganha-pão. E quando o ônibus queima, empregos e oportunidades também são queimadas, a saúde, lazer de todos. Então vamos prestar muito atenção e vamos usar o Disque Denúncia quando alguém queimar um ônibus assim. Sinceramente, viu? Coloca a vida de muita gente em risco. Bom, vamos nos aniversariantes? Hoje, daqui a pouquinho, temos sempre aniversariantes. Bom, então vamos dar boa noite para o nosso convidado, nosso querido amigo Reginaldo, ele que é diretor do Sindicato dos Condutores de Guarulhos e região Sincoverg. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Roberto. Tudo legal? É um prazer estar aqui de volta, mais uma vez no seu programa. E para a gente, hoje eu vou fazer um convite especial para a nossa categoria. Opa! E também já parabenizando o Dia do Motorista que foi ontem. Uhum. E como eu tenho a oportunidade de estar aqui perante as câmeras, então estou mandando um forte abraço a toda a família condutora representada pelo Sincoverg e a todos os motoristas do Brasil que merece toda a atenção. É uma categoria nossa que é desgastada com o tempo, com o trânsito caótico que está na cidade, mas estamos por aí sempre para conduzir bastante a população de Guarulhos. E o Reginaldo falou um negócio muito interessante. Ninguém para pensar, viu, Neto? Mas é uma categoria que o serviço é desgastante. Imagine você dirigindo
4, 5 horas, e aí às vezes tem os passageiros, né, que ficam... Às vezes o ônibus não está em boa condição, quem eles cobram é o motorista, sabe? Às vezes é xingado, é uma categoria que tem um estresse muito alto, não, Reginaldo? Isso, muito, muito. É o estresse, né, do trânsito, do usuário, que não tem culpa, mas também quando acorda de manhã tem algum problema em casa, mas nunca deixa em casa, sempre leva alguma coisa para a rua e começa a até discutir com operadores, mesmo, né? Esquece que ele é um trabalhador também. Mas é rotina, nós já estamos acostumados com isso e estamos tocando a nossa vidinha. Olha, vamos para o aniversário, tem aniversariantes, ô Serginho, tem aniversariantes, vamos ver quem está fazendo aniversário. Vamos lá, vamos ver. Olá, confira agora os aniversariantes desta quarta-feira, dia 26 de julho. Cantamos parabéns para Aline Beatriz, Kátia Nascimento, Madalena Rodrigues e Wagner Gomes. Parabéns a todos e um ótimo aniversário. Parabéns para o Gomes. Gomes, inclusive, é um sindicalista, está lutando aí para manutenção do seu sindicato, que a coisa está realmente complicada. E o Reginaldo, ele vem aqui fazer um convite muito especial, viu, Lucas? Tem festa dos condutores, Lucas. Vai ser nesse final de semana, ali no Clube de Campo do Sindicato dos Condutores, é isso? Isso, Roberto. Como já virou tradição na nossa categoria, desde que quando o nosso presidente, o Maurício Brinquinho, ele assumiu o sindicato e nós tivemos que dar esse benefício para os trabalhadores, né? De um dia de lazer, com comes e bebes. E é a quarta festa que a gente está sorteando prêmios para a família condutora. Esse ano será um carro e uma motocicleta. Olha que bacana, nós temos um banner aí, não temos, Lucas? Temos um banner, daqui a pouco ele vai mostrar. Antes de mostrar esse banner aí, vamos agradecer o pessoal que está nos acompanhando, viu? Nós temos aí o Marcelo Gomes dando boa noite para nós, fazendo aniversário. Não é esse não, é o outro. Marcelo Gomes dando boa noite, o Jailson Rodrigues dando boa noite para nós, o Sérgio Antônio da Silva dando boa noite e mandando um abraço. Reginaldo, menino bom, assinado Serjão. Obrigado. O Sérgio Antônio da Silva, conhecido como Serjão, mandando um abraço para você. Serjão, um abraço para você também. E o Marcelo Rideu também está dando um boa noite para nós. Agradecer a todos aí, a Maria Pereira, o Marcelo Gomes, a Priscila Fornelis, o inspetor Márcio Pontes nos acompanhando, Marcelo Gomes, a Raliane Cristina, o Marinho Tavares. Eu vou pedir para vocês compartilharem esse live aqui, porque nós estamos, inclusive, vamos dar camisetas no final de semana aí para todos vocês, viu? Bacana mesmo. Bom, o o Clube de Campo dos Condutores não fica muito longe daqui não, né? Fica numa cidade vizinha, que é Mariporã, né? Só que a gente... É bem na divisa. Bem na divisa mesmo. O lugar mais fácil de ir é pela Jardim São João ali, pega a estrada do Saboal, número 6.913, e chegou no Clube de Campo do Cicoveg. A categoria já está acostumada a ir lá, então já conhece, então será um domingo excelente para a gente. De que hora começa lá? A festa começará às 11 horas da manhã. Opa, às 11 horas da manhã. 11 horas da manhã, já vai ter um churrasquinho pronto lá, um refrigerante. E às 15 horas será o sorteio do carro e da moto. Opa! E às 17 horas estaremos dando encerramento à nossa grande festa, que é um sucesso. Esperamos nessa vez ter mais de 10 mil pessoas dentro daquele clube. Olha aí, é bonito, hein? Eu já estive lá, é um espaço bacana, que toda a categoria tem ido. Quando a gente fala condutores, o sindicato ele não cobre apenas o motorista, não é não? Não, o cobrador também. O auxiliar do motorista também, o cobrador também. O pessoal da mecânica. A mecânica também faz parte? Também, o pessoal da limpeza, todos são representados pela gente. Então é uma categoria que está bastante extensa aqui, Sim. né? Tem mais ou menos a quantidade de pessoas na base, não? Hoje nós temos, na base, são 12 mil trabalhadores. Caramba, 12 Nós mil. temos 10 mil associados.
ao sindicato, com carteirinha e tudo. Então nós temos um déficit ainda para associar de 2.000 trabalhadores. O Lucas, já conseguiu aí? Tá baixando o nosso flyer aí dessa festa que vai acontecer agora, nesse final de semana. Domingo. Nesse domingo, ali no Clube de Campo dos Condutores, toda a categoria está convidada, vamos chegar lá, porque a última vez que eu estive lá nessa festa, foi realmente uma festa maravilhosa. Muito boa. Tinha muita gente ali. Muita É gente. grande, viu? É. Você fica tranquilo que você não vai ficar abafado. Assim, não, é grande, tem muito espaço. Não vai ter grandes filas, porque na última vez vocês conseguiram distribuir. São vários locais para você pegar sua bebida, para você pegar seu churrasco. Não vai ser um local só. São vários locais. Então, é um final de semana que realmente você vai. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um espaço que você já conhece. Bom, eu quero agradecer a presença aqui do Reginaldo, né? Que veio convidar você especialmente. Agradecer a esposa, tá aí, não tá? A minha esposa está aí. Qual o nome dela? É Cristiane e a minha filhinha Isabela. A Cristiane e a beijo às Isabela duas. aqui, um beijo para as duas aí. E veio acompanhar o papai. O papai que emagreceu, né? Tá fitness bastante. agora. Né? Agora Ele era nós estamos- gordinho, tá esbelto agora. Agora. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Roberto. Obrigado pela oportunidade novamente. E condutores, não é só de ônibus. Nós também nos representamos. O pessoal da Quitaúna, os motoristas da Quitaúna. É verdade, foi bem Os lembrado. motoristas de concreteiras, de supermercado, de várias categorias que tem a motorista, nós representamos. Bom, então vamos repetir, não é só o pessoal dos ônibus não, gente. Pessoal que trabalha na Quitaúna, pessoal que trabalha em transporte, Distribuidor de gás. distribuidor de gás, você faz parte lá. Concreteiro. Aliás, viu, Reginaldo, nós estávamos comentando agora com os amigos, com toda essa reformulação do sindicato, da reforma trabalhista que estão fazendo aí, é importante cada pessoa procurar seu sindicato, saber exatamente o que está acontecendo, porque nesse momento vai ser um momento de união, porque se não tiver união nesse momento, vai ser complicado para todos. Muitos jornais aqui da cidade, alguns jornais aí, a imprensa, estão falando que os sindicatos vão quebrar agora com o fim do imposto sindical, da reforma trabalhista. Mas nós não. Nós temos uma base bem garantida aqui a gente representa bastante a nossa categoria e quanto mais a gente, com o nosso esforço trabalhando, a associação cada vez aumenta mais para nós. Então a gente não vai ter esse problema com o fim do imposto sindical, não. Pô, agora que eu reconheci o Serjão, fortão ele. O Gustavo Alves também, que trabalha, se não me engano, na alimentação, é isso? Isso. Gustavo tá mandando um abraço para você. Obrigado, Gustavo. O Márcio Pontes está mandando um abraço para nós, está dizendo que a nossa equipe é a equipe nota 10. Obrigado para todos. Muito obrigado. Ô, Reginaldo, tem que aparecer aqui mais vezes? Apareço sim, Roberto, é só falta você me convidar. Vou me convidar, sim, com certeza. Não conseguiu? Não, tivemos um probleminha ali técnico, mas hoje ainda eu vou retomar esse assunto. Nós vamos para um rápido intervalo, agradecer ao Reginaldo, a esposa dele, a filhinha dele que está aqui. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos aqui falando sobre RJU, Regime Jurídico Único dos Funcionários Públicos de Guarulhos. É rapidinho. A nova sede da Choupana. A Rainha das Batidas agora está em um novo espaço, mais amplo e moderno para atender ainda melhor você e sua família. Rua Força Pública, número 345, no centro de Guarulhos. Choupana, a Rainha das Batidas.
Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Você, motorista autônomo, venha fazer parte do nosso sindicato, o Sindi Lotação. Desde 1999, oferecemos diversos serviços para os nossos sindicalistas, como departamento contábil, consultoria jurídica com recursos de multas, exames toxicológicos, entre outras vantagens. Conheça nossa sede na Rua Padre Cláudio Arenal, número 349, Vila Fátima, Guarulhos. Telefone 4964-6157. Presidente Cícero Mossoró. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Serviços e Informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupás. Nosso site, www.guarupás.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupás.com.br. Guarupás, levando você de ponto a ponto. Muito bem, estamos de volta aqui no programa Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho de RJU. Você sabe o que é isso? Regime Jurídico Único. Na verdade, é o regime jurídico dos funcionários públicos municipais. Aí você não é servidor público, você fala, o que eu tenho a ver com isso? Olha, você vai ver que você tem muita coisa a ver, sim. Porque, de uma forma ou de outra, você sempre vai estar em contato com algum servidor público. Então, isso aqui é muito importante, nós vamos discutir. E hoje nós temos o prazer de receber duas associações aqui. O Silas, que é da GCM, né, Associação dos Guardas Civis Municipais. Boa noite. Boa noite, Roberto. É bom estar de novo aqui, mais uma vez. Já esteve aqui algumas vezes, graças a Deus. E do lado dele está o Lemos, que é da associação, mas é muito comprido o nome, Bom, me ajuda aí. Associação dos Profissionais das Carreiras Técnicas e Universitárias do Serviço Público Municipal de Guarulhos. Olha que bacana. O Sérgio vai trazer uma água aqui. Enquanto o Sérgio traz uma água aqui para eles, eu quero só agradecer a parceria com a Guarulhos Web, com o Guarulhos Hoje, a Chopin, a Rainha das Batidas. Nós temos aí muitos amigos. Nós temos da CE, o William Panek, o Mossoró, que está também com a gente. A Maurília, que é da Associação dos Educadores de Guarulhos, é nossa parceira aqui. O STAP, o Pedro Zanotti, o pessoal também das indústrias da alimentação, o Paulo, estão conosco, pelo menos durante esse mês está conosco. O pessoal do Sim Comerciário, Valtão, o Maurício Brinquinho. Estamos aí aqui também com o Pereira, com o Alemão do Transporte. Nós estamos também com o Leandro Barbancho, que é do Prever, né? Estamos também com a empresa MXT. Aliás, aí, Sérgio, vou mandar um abraço para o pessoal da MXT. Com certeza. Vamos mandar um abraço para eles. O pessoal do Sindicato, Zé Poncisqueira, e os gráficos com o
Francisco. Nós estamos também com os frentistas, estamos com uma turminha boa aqui para discutir bem a questão do funcionalismo público. Me diz o seguinte, o ex-prefeito, o senhor Almeida, tentou colocar e vocês foram contra, certo? Vamos contra. Esse projeto é igual? O que está sendo apresentado, ou o que vai ser apresentado, ou o que está sendo construído, é igual? Olha, Porque a carteirinha eu estou vendo que é o mesmo, né? isso. Essa carteirinha que nós trouxemos aqui para apresentar foi aquela que nós utilizamos no ano passado, né? Quando o Almeida trouxe a proposta do regime jurídico único e que não conversou com a categoria. Da última vez que eu estive aqui, você perguntou, né, uma das perguntas que você fez, que foi muito importante, qual estava sendo a diferença da nossa relação com a nova administração, comparando com a administração passada. Não é? Então, na realidade, na questão da relação, está sendo a mesma coisa. A administração passada não havia conversado conosco quando apresentou a proposta, não é? E a nova administração, até agora, também não conversou conosco. Não é? Então, nós não sabemos o que será apresentado. Assim como na administração passada, na administração do Almeida, eles contrataram uma empresa, que foi a FGV, para eles fazerem um estudo e apresentar uma proposta. E quando essa proposta veio, foram feitas reuniões, não é? E essas reuniões foi passadas assim, de uma forma muito superficial, e nessas reuniões foram convidados apenas os funcionários indicados pelas suas chefias, não é? Então, por exemplo, eu não fui convidado. Eu fui até lá na reunião e participei em nome da associação, tendo que insistir, não é? E até brigar para que nos dessem uma cadeira ali naquela oportunidade. Então foi falado de coisas muito superficiais e coisas muito gerais e alguns problemas pontuais, não é, que devem ser discutidos, não é, não foram tratados ali. Não é? Então nós tivemos dificuldades na passada e agora o cenário que está se apresentando é para que tenhamos dificuldades também. Ô, Lemos, para o pessoal entender, o que é isso, regime jurídico único, o que é essa proposta? Hoje nós temos 2 ou 3 funcionários, tipo de funcionários da prefeitura. Nós temos os concursados, né, os estáveis, né, chamados estatutários. Nós temos os seletistas. Estatutários é aquele que não pode ser, quer dizer, ele teoricamente ele vai ficar ali o resto da vida, não tem direito a fundo de garantia, porque a ideia é que ele não seja mandado embora nunca. Nós temos os seletistas, que seria concurso público, só que é como se fosse um funcionário comum da iniciativa privada. Se ele sair, tem direito a fundo de garantia, esse tipo de coisa. E temos os comissionados, é isso? Okay. O que propõe, o que é o regime único? Pelo que eu sei, esse regime único precisa ser votado. Okay. É isso, Lemos? Isso. O artigo 39 da Constituição Federal, ela voltou para a redação original. Então, os municípios, entre outros, eles devem instituir o regime jurídico único. Hoje, aqui na Prefeitura, como foi bem lembrado, nós temos tanto algumas carreiras estatutárias, minoria hoje, como a grande maioria nos últimos anos, as contratações foram através do regime seletistas. Agora, quando fala em regime jurídico único, não necessariamente ele precisa ser único, a mesma relação de trabalho. Não necessariamente estatutário e não necessariamente seletista, mas a administração tem a opção de resolver. O que tem acontecido é que existe uma grande confusão de querer discutir a Previdência junto com isso. E, primeiro, a gente precisa discutir... Mas não é junto, não quer dizer... Não quer dizer necessariamente a mesma coisa. Então, o que estabelece a Constituição Federal, o artigo 39, e o artigo 92 da nossa lei orgânica, ela fala que será instituído regime jurídico único e plano de cargos, carreiras e salários. Muitas das distorções que ocorrem no regime previdenciário é em função do que ocorre no regime de trabalho. Agora, com relação à nossa expectativa,
Hoje, nós não sabíamos até então, quando foi marcada essa entrevista, que o governo agendou. Hoje está tendo uma reunião lá no Paço Municipal, que alguns servidores foram indicados pelas secretarias para participarem. A informação que nós temos é que as associações serão chamadas no momento seguinte. Agora, com relação à grande diferença que tem da outra oportunidade, é que o plano de governo do governo anterior não previa só o plano de cargos, carreiras e salários. Ele nunca cumpriu para todas as categorias, que algumas ainda não têm. Cerca de 8 mil servidores da prefeitura não está contemplado por nenhum plano de carreira. E ele tentou fazer o regime jurídico único daquela forma, escolhendo com quem conversava. Deu no que deu. A gente tem uma expectativa, porque o plano do governo Rutte, que participou de muitas das nossas movimentações naquele momento, ele coloca no plano de governo, ele coloca assim: instituir novo plano de cargos, carreira e salário em consonância com os diversos segmentos da administração pública, com ampla discussão com o funcionalismo público. Implantação do regime jurídico único após diálogo aberto com o funcionalismo público, garantindo não haver nenhuma perda já conquistada. Ele escreveu isso no plano de governo. Só que até então, nós só sabíamos que esse regime jurídico único seria feito pela imprensa, que vocês sabiam que ia ser feito. Tem que ser feito. Que precisa ser feito. Tem que ser feito. O que nós nos preocupávamos é que existia conversa que ia até o Instituto de Previdência, conversar com vereadores com relação ao estudo atuarial necessário. Existia a conversa do líder do governo, que seria implantado, a prioridade nesse semestre era o regime jurídico único e a saúde, e os principais interessados, nós somos interessados, em momento algum abrir a conversa. Essa é a nossa grande preocupação. Por isso que a gente voltou o Fórum das Associações, o documento que nós entregamos para o Intrão, numa reunião do Fórum, ainda no primeiro turno. Certo, pode jogar aqui a câmera para mim enquanto ele fala? Ainda no primeiro turno, nós entregamos as reivindicações do Fórum, do regime jurídico único e várias, assim como do plano de carreiras, para todos os candidatos. E o prefeito Pucci, o então candidato, o vice Zeituni, ele recebeu essas reivindicações. Só que até o momento nós ainda não recebemos nenhuma devolutiva, apesar... Tá, eu acho que tem que ser discutido, não sei se eu estou errado, um conjunto, né? De repente você faz uma coisa e depois não faz a outra. Por isso que eu fico preocupado com aquela questão da Previdência, né? Mas a grande questão, Roberto... Mas eu queria perguntar até para você, o que realmente vai mudar a vida, ou quem seria mais prejudicado? O seletista, ele vai ser obrigado a mudar? É minha pergunta. Eu acho que sim, né? Ou muda, porque tem que ser... O que vai prejudicar o funcionalismo público? Qual a preocupação de vocês? Então, a grande preocupação é acerca dos direitos adquiridos. Quais seriam eles? Não é? Por exemplo, eu tenho 16 anos de prefeitura. Certo. Não é? Então, o que acontece? Na hora que muda, como foi na discussão, né? Ainda não sei como será a discussão nesse governo, mas a discussão com o governo Almeida foi assim. Eu tenho 16 anos de prefeitura, como outros funcionários têm até muito mais. Como seletista, não é? Por exemplo, eu teria o direito sendo desligado aos 40% como de se multa. fosse demitido. Exatamente. Só que acontece, você fala, o funcionário vai receber isso? Eles falam, não vai receber porque não é uma rescisão de contrato. Sim. Tudo bem, não é uma rescisão de contrato. Então eu vou levar o meu tempo que eu tenho já trabalhado para que eu possa ter direito ao quinquênio, sexta parte e licença-prêmio. Eles dizem que não vai ser contado. Eu vou começar do zero, não é? Como que se eu estivesse ingressando a nos entender. Na prefeitura hoje. Então, foi aí onde as questões começaram a ter mais entraves, né, na discussão. Porque o que acontece? Eles trouxeram já um plano pronto, né? Não nos chamaram
para discutir durante a elaboração. Já trouxeram um plano pronto, elaborado pela FGV, e quando eram feitas as discussões, não é? E ali eram discussões mesmo, na realidade eles apresentavam a proposta, nós rebatíamos a proposta, só que eles não nos ouviam, né? Então eles fizeram aquelas plenárias ali somente para dar um ar de transparência, só para dar um ar de que houve a participação, só que nós falávamos e não éramos ouvidos, né? Então, o que nós queremos é que nesta gestão, né, isso seja diferente. Ah, comecei a compreender. Aí sim, aí sim. Quantos funcionários serão envolvidos nessa mudança? Quantos? Aliás, quantos funcionários nós temos na Prefeitura de Guarulhos? É uma grande questão. Porque do Almeida, uns falavam que eram 3.000 comissionados, outros falavam que é 7.000 comissionados, 1.000 comissionados. Eu quero saber o seguinte, vocês têm os números, quantos funcionários seletistas e estatutários existem na Prefeitura de Guarulhos? Ele está procurando os números ali. Acho que ele tem aqui. O que eu posso falar, que eu tenho até 2014, até então... Já é uma grande coisa. Que era uma informação disponível no IBGE, que em 2014 nós tínhamos, na administração direta, 1.015 estatutários e 21.269 seletistas, 1.691 comissionados, num total, na administração direta, de 23.984. Importante dizer que a grande maioria desses seletistas foi exatamente por conta da expansão que houve na nossa rede municipal de educação e a própria guarda municipal, que houve a expansão nesse período. Verdade. E todos entraram como seletistas. Então eu tenho um quadro aqui, desde 2001. Em 2001 nós tínhamos 10.000 seletistas, 10.651. Passamos em 2014 para 21.269. É claro, a situação. Hoje nós temos 142 escolas da Prefeitura de Guarulhos. Qual que era a nossa situação no ano 2000? Ok? Então, no último período, a administração direta não contratou pelo regime estatutário. Ok? Então, isso também é uma das... Por quê? Porque era mais prático para a Prefeitura? Porque, teoricamente... Eu sempre pensei que o funcionário público deveria ser estatutário. Sim. Existe algum mistério, né? Existia um erro, pensando que o funcionário seletista poderia ser mandado embora, então daria uma maior flexibilidade para a administração pública. Então, depois de algumas decisões do Supremo, que o que traz a efetividade para o funcionário público é o concurso público. Então, a partir do momento, mesmo ele sendo seletista na administração direta, entrando pela via do concurso público, traz a efetividade. E também o funcionário, seja ele de um ou de outro, ele pode ser mandado embora em algumas circunstâncias, né? Isso é bom deixar claro. Precisa aí um processo administrativo, né? Sim. Então, e isso também foi uma das questões faladas pelo governo Almeida, de que os seletistas iriam para o regime estatutário e teria essa estabilidade. Mas foi a súmula vinculante 390, não é, que ali já então pacificou que todo funcionário, não é, concursado ele tem estabilidade. Lá ele excetua, né, já a administração mista. Não é? Então, por exemplo, o pessoal da ProGuarulhos não tem essa estabilidade. Então, os demais da administração direta, independentemente se é seletista ou estatutário, ele tem essa estabilidade. E aproveitando, falando sobre seletista e estatutário, o último gancho do governo Almeida, quando conseguimos ali juntar 15.000 pessoas, funcionários na rua e gancho, você fala rechaçar, gancho de esquerda? Não? Exatamente, foi um gancho de direita, um jab assim, bem na ponta do queixo deles, né? Por quê? Porque eles disseram que só não passou porque os estatutários enrolaram lá os seletistas e os seletistas ficaram prejudicados. E já agora nessa administração eles pegaram esse gancho e começaram já a reproduzir isso. Então isso não é verdade, isso é mentira. Os seletistas, nós seletistas, não aceitamos aquela proposta, não foi porque nós fomos
ludibriados pelos estatutários. É porque nós pensamos e nós vimos por A mais B de forma bem clara que isso só ia trazer prejuízo para todos nós. Deixa eu só registrar aqui que está nos acompanhando o nosso amigo Genaro Fiorillo, ele que é da GFF, né? Dono da empresa GFF Comunicação, né? Comunicação. O Damião Soares está dando boa noite para nós. O José Carlos também está dando boa noite. E a Ivânia Guedes, obrigado pela audiência de vocês. O funcionário público Fábio Valentim, ele é da biblioteca, né? Pelo menos era. Está dando boa noite para nós. A Simone Borges dando boa noite também. Marcos Teixeira, retransmita meus cumprimentos para o Silas. Marcos Teixeira. Aliás, ele está dando boa noite, Roberto. Um abraço a toda a bancada, em especial o Silas. E dando parabéns para o programa. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos compartilhar essa transmissão ao vivo para que mais e mais pessoas saibam como é que está a atual situação. Eu gostaria de puxar um pouquinho para a Previdência, que eu acho tão preocupante essa questão da Previdência. Eu quero até fazer um adendo aqui. Foram feitas tantas coisas erradas nessa cidade que é uma coisa incrível. Existem alguns funcionários da Câmara Municipal que eles foram demitidos. Porque entraram e depois não era concurso público, aí houve uma discussão de anos e anos, décadas, não é verdade? Só que é o seguinte, eles pagaram para a Previdência, viu? Vocês devem saber disso. Eram funcionários da Câmara Municipal que pagaram, e pagaram muito, e saíram sem nada. Então, esses momentos devem ser muito bem discutidos. Um abraço para o nosso amigo Leandro Dourado, grande empresário, né? Grande empresário. Tem que voltar aqui, Leandro. Então, tudo isso tem que ser muito discutido para que depois a Previdência não fique deficitária. A palavra é essa. Exatamente. Vocês têm essa preocupação? Vocês estão se preocupando com isso? Porque hoje pode ser que está tudo certo. Mas e daqui a alguns anos? Exatamente. Então, eu poderia comentar essa situação. Hoje, é considerado não estável quem entrou antes, 5 anos antes da Constituição de 88, antes de outubro de 88. E durante um período desses 5 anos é o chamado buraco negro. Algumas coisas não têm muita definição. Então, alguns tribunais dão uma decisão, outra e tudo mais. Agora, a nossa grande preocupação, que foi o que o governo não apresentou, o anterior não apresentou em momento algum, é o estudo atuarial para ver se é equilibrado, ok? Quando os seletistas, se porventura o governo optar pelo regime previdenciário próprio, o IPREF, seria optar por isso, quando os seletistas passarem para lá, no momento da aposentadoria, todas as contribuições deles vai para o IPREF. Existe um instrumento chamado compensação previdenciária. Nós achamos que e também, no longo prazo, o governo deixa de ser devedor do INSS e passa a ser credor. Importante falar que quando o governo fala das dívidas que tem com o INSS, grande parte dessas dívidas é em função de vínculos indevidos que teve de comissionados que ficaram pendurados no IPREF e o INSS ficou lançando essas dívidas. Então, a Prefeitura, durante todo o período que teve, tanto a Câmara, todo o período que ficou as pessoas vinculadas, também teve que pagar para o INSS, porque essas pessoas estavam indevidamente vinculadas no IPREF. E até 2005, essas pessoas tiveram o benefício da assistência médica, porque a aposentadoria era coberta pelo seu próprio órgão. Okay? Ninguém contribuía, nenhum estatutário contribuía para a aposentadoria, frisando bem, antes de 2005. Só a partir de 2005 que começa a contribuição de fato. Verdade. E só a partir daí que começam as regras a serem mais rígidas. Só titulares de cargos efetivos ou quem já tivesse alcançado a estabilidade que poderiam se vincular ao regime próprio. A nossa grande preocupação é com relação, de fato, à governança do IPREF. Nós tivemos, no ano passado, naquele período lá, nós tivemos casos que houve atraso no pagamento de benefício de inativos do SAI. Olha, a gente acha que a governança do IPREF é fundamental, porque
Se o presidente do IPREF tivesse independência, ele dava um jeito de sequestrar alguma conta da prefeitura, entrar na justiça e garantir o pagamento. Mas ele sendo nomeado, acho que ele teve algum constrangimento, ele não agiu como deveria agir para garantir o pagamento dos inativos naquele momento. Então, esse é um problema. Agora, a própria transparência do IPREF. A Câmara, a Prefeitura, agora recentemente o SAI, ajusta lá qual que é o valor dos vencimentos e o IPREF até hoje. O site do IPREF está lá, transferência fiscal, dados do primeiro semestre de 2013, totalmente desatualizado, nenhuma prestação de contas com a sociedade. Então, nos preocupa. Hoje o IPREF é uma massa pequena, mas, conforme a gente falou, tem mais de 22 mil que pode entrar nessa condição. É verdade. Vamos fazer o pessoal participar também. O Fábio Valentim, ele pergunta, como estão as associações a respeito do RJU? Preparados para uma possível greve? Pergunta do funcionário público. Então, nós já estamos nos reunindo, já estamos conversando, já tivemos duas reuniões, já preparando as ações para vermos como vamos responder à forma como seremos tratados nesta administração. Nosso desejo é que não houvesse nenhum confronto, que não haja nenhum confronto. Nosso desejo é que tenhamos uma harmonia para tratar deste assunto. E que seja a preocupação principal do nosso prefeito, o bem-estar do servidor. E não, como pareceu na gestão passada, que tudo isso foi feito somente para salvar o IPREF. Porque hoje a prefeitura tem que dar um aporte muito alto. É verdade. Tem que dar um aporte muito alto. Então, é deficitário. Exatamente, é 148 milhões. Absurdo. É um absurdo. Não. Você acha que não? Eu não concordo que o IPREF seja deficitário. Nesse momento? Nem nesse momento, por quê? É economista, a gente não pode discutir. Por quê? Até 2005 não havia contribuição e era uma outra forma de financiamento. Tá. A responsabilidade era do ente, do órgão que a pessoa estivesse vinculado, ok? Então, quando se fala de aporte, o aporte é exatamente para a massa que foi segregada, que entrou na prefeitura, que entrou no serviço público municipal, não só a prefeitura, antes de setembro do ano 2000. Então, essa responsabilidade, quando as contribuições não são suficientes, é de responsabilidade da prefeitura. Esse é um passivo que vem. Tá. Porque tudo que sobrava anteriormente não existia fundo. Simplesmente ampliava-se os benefícios à saúde. Não, ele tá fazendo não está fazendo um discurso técnico aí. Ó, eu tô dizendo, nesse momento, o dinheiro que entra não é suficiente para arcar com as despesas atuais e futuras. Aí você está falando o seguinte, mas lá atrás, anos atrás, muito dinheiro que entrou foi usado para outra coisa. Concordo com você. É isso? Então, nesse momento, o dinheiro que entra é insuficiente. É isso? Eu só quero saber o dinheiro que entra hoje seria o suficiente para pagar os benefícios atuais e vindouros? É isso? Do que nós estamos falando? Lá no IPREF tem dois fundos. Um fundo financeiro, que é esse que eu falei, das pessoas que foram segregadas dessa massa até setembro de 2000. E o outro, das pessoas que entraram depois. Esse outro fundo capitalizado. Esse fundo capitalizado é superavitário, está sobrando, tem dinheiro. Pelo que parece, o último superávit foi as obrigações, cobre plenamente as obrigações segundo o cálculo. Dessa segunda parte. Então, mas a prefeitura tem que continuar colocando dinheiro lá dentro. É isso que eu quero falar. É isso ou não? Existe o pessoal que é mais antigo, que está aposentado e tal, esse pessoal a prefeitura precisa dar um aporte para pagar os direitos deles, é isso? Se a gente for ver tecnicamente, anteriormente, antes de 2005, a prefeitura ou o órgão que a pessoa estava arcava com a totalidade do benefício. Com a reforma da Previdência foi instituída a contribuição. E num período que o aumento do funcionalismo era Então foi acrescido uma contribuição de 11% para o servidor, que não existia para efeito de aposentadoria, e ainda ele teve um período de aumento de 1%. Então vamos pensar assim, naquele momento,
Se não tivesse a reforma da Previdência, o valor seria muito maior, porque nem essa redução de 11% que o trabalhador começou a entrar tinha, né? Então, é claro que precisa de Ou seja, novos se for bem ajustes. administrado, o dinheiro dá. É isso que ele está falando, se for bem administrado. o dinheiro Nos dá. acompanhando aqui, o Leandro Dourado, grande empresário de Guarulhos. Boa noite, Roberto, estamos acompanhando. Obrigado, Leandro. O nosso amigo aqui, o Flávio França, ele está falando assim, Silas Guerreiro, que foi marcado dentro da GCM por ter opinião. Isso não é bem, e ele não é bem visto dentro dos superiores, ou isso não é bem visto dentro dos superiores. Defino ele como guerreiro e perseverante. Abraços ao amigo Flávio França. Atualmente ele mora em Franca, mas o coração dele diz que continua aqui em Guarulhos. Abraço a mim também. Obrigado. O Marcelo Gomes, eu acho que ele é assessor do líder do governo. Ó. Marcelo Gomes, aos amigos da mesa e telespectadores, com certeza o doutor Eduardo Carneiro, nosso vereador, líder do governo, está à disposição para diálogo. Podem contar com o gabinete. Bom, já é uma coisa boa. Então, Marcelo, você já se comprometeu aí, então, para que pelo menos o líder ouça, né, e leve, faça esse diálogo, né, que eu acho que é importante mesmo para chegar num ponto de equilíbrio, né? Isso, Silas. Silas e o Essa Lemos. semana estaremos visitando o vereador. Ô, Gomes, Marcelo Gomes. Olha, Já está marcando aqui, depois você queremos uma audiência com... já está querendo uma audiência com o líder do governo, tá certo? Quantos minutos nós temos aí, meu querido? Temos 8 minutos ainda, tem muita coisa. Tem muita coisa ainda para ser discutido. O regime jurídico único, ele vai cobrir, então, Prefeitura, os funcionários do IPREF, Câmara Municipal e SAAI. É isso? Proguaru, não entra Proguaru nessa história. Não tá entra, certo? economia mista. Perfeito, então. Além do que nós discutimos, qual é algum outro ponto que vocês acham importante colocar aqui no programa? Então, o que eu acho importante colocar é que seja realmente democratizada essa discussão. Eu também né? concordo. Tem que ser democratizada. Convidar para a participação de outras reuniões, não somente aqueles que são indicados pelas suas chefias, pelas secretarias, mas aqueles que são indicados também pelas suas categorias, para que esses também possam fazer essa discussão. E que também o governo seja maleável na hora da discussão de ponto a ponto, né? Para que não seja uma discussão vazia. E também que o governo conte, né, com o funcionário público. Né? Temos aqui o Mário, que é um economista, né? Nós temos outros funcionários, né? Inclusive aqueles que nos ajudaram a redigir essa cartilha que nós elaboramos no governo passado. Produzimos 50 mil cartilhas para que fossem levadas essas informações para os servidores, né? E que isso hoje não seja necessário que nós façamos isso, mas que o próprio governo faça com a ajuda e a participação de nós funcionários. Olha como é polêmico, toda a discussão é polêmica e a gente tem que discutir tudo, né? Eu estou vendo aqui, acho que na página 11, 115 é o número de um artigo da Lei 1429/68 que concede ao servidor estatutário, mediante autorização da chefia, 8 folgas justificadas ao ano, sendo uma no máximo. Eu acho que as folgas justificadas só devem ser feitas por motivo de doença. Isso é um pensamento, olha como é polêmico esse tipo de coisa. Sendo no máximo uma folga por mês, eu não entendi o texto aqui. 8 meses, uma folga por mês. O total de 8 folgas justificadas no ano, sendo uma no máximo por mês. Bom, eu sou contra. Então vamos explicar como é que vem esse direito e para equivaler direitos. Então, 8 folgas no ano, é claro, combinado com a chefia, em 5 anos dá 40. 8 vezes 5, 40. 40 dias úteis. Ou 2 meses, ok? 2 meses. Deixa esses 2 meses de lado. O servidor estatutário, ele tem direito à licença-prêmio a cada 5 anos, Perfeito. de 3 meses. Perfeito. Ok? 3 mais 2, 5 meses.
Os trabalhadores seletistas, ele recolhe todo mês para o fundo de garantia 8%, que dá um salário por ano. Certo. Ok? Em 5 anos ele vai ter 5 salários. Isso nada mais é do que os direitos ficarem Seria equivalentes. Bacana. Com um agravante. Ah. O agravante é que a prerrogativa da administração de dar em descanso. Ok? No caso estatutário, hoje, dá em descanso. Vocês querem uma equivalência com... E entendi. o fundo de garantia a gente recebe em dinheiro, como todo trabalhador regido pela CLT. Entendi. Não há privilégio nessa questão. O Vanterli Fialho Vermelho, é isso? Ele está dizendo que é a Agru também, eu tinha esquecido da Agru. Agru, verdade. É a Agru, ele está nos Agru lembrando. também, Por isso que é bom positivo. ter... É por isso que é bom ter programa ao vivo. O pessoal já vai nos corrigindo aqui. O Marcelo Gomes, do vereador líder do governo, Eduardo Carneta, estamos à disposição. Um abraço. Fechou, tá fechado. Agradecer aos dois aqui. Agradecer também. Tem mais 4 minutos, vou mandar mais uma pergunta para eles aqui. Eu quero agradecer o Raul. Foi o Raul, na verdade, que acabou fazendo uma mudança. Ele, na verdade, era para ele vir aqui, mas ele fez uma mudança e tal. Então, agradecer o Raul, que é um grande líder aí também. Bom, contribuição sindical. E diz o seguinte, essa questão da reforma trabalhista, vocês também estão de olho nisso? Porque aquela coisa da terceirização acaba concedendo direito ao poder público até acabar, de uma certa forma, a longo prazo, com concurso público. Vocês entendem dessa forma ou não? Sim, você vai contratar por um período de tempo. Você não vai fazer um concurso, vai ter todas as despesas, todas as demandas de um concurso para você ter um trabalhador que seja por 9 meses. Né? E principalmente quando se fala da questão da segurança pública. Né? Na segurança pública, 9 meses é o tempo de preparação de um guarda civil para ir para a rua. Né? Seria um absurdo, né? Mas já que estamos no país dos absurdos, né? Você contrata um guarda civil, ele vai trabalhar temporariamente Mas acho que o guarda civil acho no que não período, dá, né? mas Acho que não dá, né? como nós temos temporários na Polícia Militar, talvez eles inventem um temporário aí na Guarda Civil, né? Olha. Mas tomare que não. Mas a grande questão que eu falo, né, dos terceirizados, né, eu nunca vi um terceirizado aposentar. Essa é a grande preocupação daqueles que vão trabalhar a vida toda e não vão conseguir. Para a gente, a grande preocupação é a própria característica do serviço público, a continuidade. Eu, por exemplo, eu trabalhei na Secretaria de Transporte e Trânsito 6 anos. Durante o período que eu estive por lá, 2 terceirizadas desapareceram, deixaram os trabalhadores na mão, mesmo recebendo... Câmara Municipal, tem um monte. Que, por sinal, foi a mesma empresa que depois foi para a Câmara e fez a mesma coisa. Então, com a terceirização, tanto o serviço público pode ficar servido por trabalhadores com direitos precarizados, e isso vai dar um reflexo no serviço à população. Nós não podemos, então, pensar que o vínculo do servidor possa ficar Olha dessa aí, forma. e são empresários safados, que inclusive teve safados na Câmara, que, digamos assim, que não ficou tão triste, né? Parece que recebia um carinho e tal. Ô, gente safada. A Priscila, ela faz uma pergunta interessante. Com essa nova reestruturação, como ficam os comissionados contratados? Eles vão ser afetados de alguma forma? Não, né? Contra os comissionados, que sempre vai ter comissionados na Prefeitura. Olha, a princípio, o regime jurídico único, ele pode abranger todo mundo. Todo mundo. O regime jurídico, regime de contratação. Agora, o regime previdenciário para os comissionados, conforme definição, é o regime geral, o INSS no caso. Então, não haveria alteração alguma. Agradecer aos dois, já estouramos nosso tempo aqui, muito bacana agradecer ao Silas, ao Lemos, e sempre estamos à disposição. Obrigado por vocês terem vindo. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade e agradeço ao Raul, conforme você bem lembrou, e à Maurília pelo convite. Eles são entidades que fazem parte do Fórum das Associações, assim como os fiscais, então nós sempre procuraremos conversar e obrigado pelo convite. E até breve. E até breve.
Amanhã, das 13h30 às 14h30, tem reprise do nosso programa. Eu vou pedir para você curtir as nossas páginas. Você que está assistindo isso aqui no YouTube, se inscreva lá, coloca no sininho lá para você ser alertado toda vez que você que a gente postar. Pessoal do Instagram também. Vamos convidar o pessoal para nos acompanhar. Estamos aqui para abrir cada vez mais esse espaço para todos, um espaço democrático. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.